toda madrugada acorda 3 da manhã. E não tem um motivo assim aparente. É 3 da manhã e acorda, incomodado e acorda. O que será que está acontecendo ali? Será que é o ambiente que está influenciando? Será que é uma energia espiritual? Se é positivo ou negativo? Então a gente sabe que acordar às 3 da manhã, de 3 às 5 ali, é um horário clássico, que a espiritualidade de luz está trabalhando na gente quando a gente acorda bem. Se você acorda às 3 da manhã com um pesadelo, num susto, com o coração disparado, suando, com uma sensação ruim, você pode ter passado por algum tipo de ataque espiritual. E tem alguma relação também entre escassez, prosperidade, com essa energia de inveja? Eu acho que a pessoa que inveja, ela tá afirmando para ela e para o universo que ela não é capaz de ter. Então ela deseja o que o outro tem porque ela não é capaz de ter. Então, na verdade, essa é a informação que ela tá passando, a informação de escassez. Quando você vê alguém com prosperidade e você se inspira, você tá passando a informação de quê? De que você é uma pessoa próspera pro universo. A energia de motel é energia, a gente sabe, daqueles seres que se alimentam dessa energia sexual, né? Então ali tem a presença desses seres íncubos, súcubos, que ficam ali puxando a energia sexual. Por quê? Eles não têm acesso à energia vital. Eles precisam de energia vital para sobreviver. Então, como é que eles fazem? Eles ficam induzindo as pessoas ali para que eles possam, através daquela potência que é gerada, né? Aquele orgasmo, gera-se um campo de energia imenso e que eles aproveitam esse campo de energia para se alimentar. Gera-se um campo de energia imenso e que eles aproveitam esse campo de energia para se alimentar. Existem sinais de que a casa está doente ou está drenando a energia dos moradores? E se a casa está assim, situada próximo de cemitério, de hospitais, de delegacias? Tem influência também em quem está ali vivendo e convivendo naquele ambiente? E diferença entre energia estagnada e energia densa? Essas e outras perguntas respondidas por Adriana Leal, e a gente vai começar com perguntas aqui, porque me falaram que tem que começar com conteúdo, porque senão você sai correndo. Então vamos começar com conteúdo. Adriana, bem-vinda, primeira vez que está aqui no programa. E existem sinais de que a casa está sendo assim drenada, ou drenando as energias dos moradores, ou deixando eles cansados, esgotados, ou até desmotivados? Sim, bom, primeiramente, obrigada por estar aqui, estou muito feliz pelo convite, por estar aqui com você hoje, é um imenso prazer. E sim, a casa, ela impacta diretamente em nós, em todos os sentidos, em todos os níveis. A casa é uma extensão nossa e a gente é uma extensão da casa, eu diria que um impacta no outro. O que a gente vibra de energia, emoções, pensamentos, a gente deixa essa informação no ambiente, as paredes registram essas informações, e chega um ponto que as paredes começam a ficar tão saturadas que elas começam a emitir essas informações. Então fica uma coisa se retroalimentando. Então sim, a casa ela pode estar drenando a nossa energia, a gente vai falar sobre isso hoje, tem diversas possibilidades e situações energéticas, espirituais, geobiológicas, que drenam a nossa energia. Às vezes a gente acha que é saúde, que é alguma coisa que não está bem, pode ser que seja, sim, então sempre vale a pena ir no médico e fazer todos os exames, mas e quando a gente vai no médico, faz todos os exames, está tudo ok, e o médico diz que é normal, que é a idade, né? E aí você não sabe o que fazer. E quando a gente chega nesse ponto de que é normal, e eu passei muito por isso no passado, e por isso eu fui buscar várias formações que na época não tinham a ver com o meu trabalho, então fiz formação em saúde integrativa pelo Institute Health School nos Estados Unidos, fiz várias formações na área da saúde, várias formações de ambiente, muito em função das experiências que eu vivia, das minhas necessidades, e que não tinha ninguém para me orientar e dizer o que era. Então eu diria que tudo o que eu passei de desafio, de dificuldade, foi na verdade o universo me preparando para o meu trabalho lá na frente, porque na época eu era advogada, foi a minha primeira formação, né? Então muitas das vezes é aquilo, Deus escreve certo por linhas tortas. A gente vai, nossa, por que eu estou estudando geobiologia? Por que eu estou estudando reiki? Por que eu estou estudando... E eu sou advogada. Eu não entendia, mas eu gostava. Era mais gostoso estar ali do que estar no direito.
Então eu fui indo no caminho e fui aprendendo a resolver os meus problemas para hoje conseguir ajudar as pessoas. Uhum. Uma das questões também que eu posso trazer em relação a isso, né, por exemplo, aqui em São Paulo, acredito que no Rio também, existem muitos apartamentos e prédios que colocam em cima lá uma torre de telefonia, né? E outras aqui casas que têm aquelas torres de alta tensão ou subestação de energia. Isso também interfere? O que a pessoa pode fazer se ela já comprou apartamento naquele prédio, já está numa casa do lado de uma estação retransmissora, uma subestação? O que ela pode fazer? Interfere e muito, né? Aquilo gera um impacto de radiação, de energia eletromagnética, agora essa energia 5D, que pega num raio de 500 metros. Então, imóveis que estão até 500 metros dessas torres recebem impacto direto, e essa radiação, a gente já recebe radiação eletromagnética o dia inteiro, são vários dispositivos, aparelhos Wi-Fi, se mora em apartamento, vizinho de cima, de baixo, de um lado, do outro, a gente está imerso dentro dessa malha de energia eletromagnética. Imagina se quando você está numa torre, que a quantidade é muito mais ampla, principalmente torre de celular, né? Então, assim, na formação fiz pós-graduação em geobiologia pela Quantum Bio, e a maioria dos meus professores eram médicos que traziam casos de pessoas doentes com câncer, com doenças mais graves, ocasionado por conta dessas questões do ambiente, geobiológicas. Então, a gente tem hoje uma ciência que estuda isso, que é a geobiologia, e a gente tem também o Feng Shui, que estuda com outro olhar, um olhar mais energético do ambiente. A geobiologia é algo mais científico, né? Estuda realmente as questões ali locais, da matéria, do local, da terra, né? O que impactam. Bom, ser afetada. E agora ficou com medo, porque você acabou de trazer aqui um dado de que muitas pessoas têm questões fisiológicas de doença por conta dessas radiações. O que ela pode fazer? Tem alguma cura ou tem que mudar de casa mesmo? Então, hoje em dia, eu faço um trabalho que eu digo o seguinte: não tem nada que o homem, o ser humano, faça, crie aparelho, que crie um campo de proteção maior do que a espiritualidade. Então, hoje eu trabalho com os seres estelares e para os seres estelares, né? Hoje eu faço um trabalho de mesa radiônica multidimensional para pessoas e para ambientes. É tecnologia multidimensional arcturiana, junto com o Arcanjo Miguel. Quem sou eu para dizer que tem um aparelho XPTO, não sei das quantas, que vai resolver o problema da pessoa? Eu, particularmente, não acredito. Antigamente, né, faziam uma gaiola de Faraday em volta do imóvel. Quem que vai viver e fazer isso hoje em dia? Não é viável, né, a gente construir isso. Então esse trabalho é acessado essa tecnologia multidimensional deles. Eles criam campos de proteção, eles colocam estruturas, geometrias sagradas, eles ativam essas geometrias sagradas no local, no espaço. Eles fazem uma série de instalação de colunas búdicas, octaedro dourado, tudo para criar um campo de proteção. E um fator interessante, onde é o meu local de trabalho no Rio, nos primeiros anos, nunca teve nada. Depois, um belo dia, eu vi começar a construir, tipo, 200 metros, uma torre dessa de telefonia. E eu estava fazendo a pós. Eu falei, cara, não é possível. Foi eu começar a fazer essa pós de geobiologia, resolveram construir isso, o que eu faço? Meu Deus, socorro! E na pós ainda não tinha esse conhecimento. Então, na pós, eles vieram com outras ferramentas que eu fui percebendo que não eram tão eficazes, que é você colocar certos aparelhos de radiestesia, cristais, placas radiônicas. Se você tem uma torre de telefonia irradiando alta tensão, e eu sabendo aquilo tudo, eu estava no meio da pós, que durou 1 ano, não foi uma pós rapidinha. Então era aquilo massacrando. Você não tem noção como eu fiquei neurótica. E eu vi, e eu olhava para aquilo, aí eu botei tudo que me mandaram, que orientaram na pós, né? As placas, os cristais, o negócio pendurado no teto. Você entrava na minha sala, tinha um monte de bugiganga assim. Mas eu olhava para aquilo e eu sentia, cara, eu não consigo acreditar que isso aqui cria um campo de proteção
um bicho daquele tamanho, o negócio é gigante, é maior do que um prédio de 5, 6 andares. Como é que isso aqui vai neutralizar? Eu não conseguia sentir que aquilo ali protegia. E aí chegou para mim essa geobiologia multidimensional, né, que é geobiologia espiritual. E aí eu comecei a fazer isso. Comecei a fazer no meu trabalho, essa antena já está lá, eu acho que ela surgiu em 2010. Eu fui para lá em 2008, ela surgiu em 2010. Estamos em 26, são 16 anos. E quando eu comecei a fazer, na época, eu pedi para minha professora, ela tinha um aparelho alta tecnologia que ela comprou na Alemanha, que esse aparelho ela conseguia medir como é que estava a interferência, e ela falou, nossa, eu não sei como é que você não está doente ainda, porque está dando aqui tudo altíssimo. E aí depois que eu aprendi essa outra geobiologia, eu entrei em contato com ela, Terezinha, por favor, dá uma olhada aí de novo, vamos fazer essa medição. E ela, o que você fez? Que está tudo completamente neutralizado, não está aparecendo nenhuma emissão. Nas outras unidades sim, mas na sua não. O que você fez? Eu falei, a geobiologia espiritual. E obviamente quem tem a mente científica não acredita, precisa do aparelho, de algo físico comprovado com estudo. Eu já fiquei feliz e satisfeita, falei, bom, se eu tô lá até hoje viva e graças a Deus não tive nada, então eu sou a prova, é o que eu sempre falo, as coisas começam comigo para que eu consiga levar para as pessoas. Esse mesmo aparelho ou as mesmas conexões multidimensionais da geobiologia espiritual, ela funciona no caso dessas casas que a gente comentou agora no início, próximas a hospitais, cemitérios, delegacias, próximas aos vizinhos que às vezes a gente escuta que está brigando aqui do lado também? Super. É o que cria esse campo de proteção. Por quê? Uma coisa que eu sempre falo, se você já está morando ali e não pretende se mudar, ok, a gente faz a geobiologia, cria o campo de proteção e está tudo certo. Para quem pretende se mudar, eu sempre falo, presta atenção na vizinhança. Vê se tem delegacia, vê se tem cemitério, vê se tem hospital, vê se tem muito bar, porque muito bar tem muita bebida, né? Então a gente sabe que tem muitas presenças ali espirituais. Dá uma olhada na vizinhança, dá uma olhada na vegetação. A vegetação fala, né? Quando você está num lugar que é energia boa, a vegetação no entorno, ela tá bonita, ela tá brilhante. Quando a energia é ruim, porque às vezes você pode estar num bairro ou numa rua, num lugar que não tem nada disso, mas tem as questões geobiológicas. E aí a árvore está sem folha, ou está cheia de cupim, a gente percebe pela vegetação quando tem alguma coisa errada. As plantas são os primeiros termômetros, né? Então, avalia, sente a energia do local antes de se mudar, né? Eu acho que isso é muito importante. Já vai te poupar muito problema no futuro. Sim. Uma outra pergunta que a gente fez também aqui no início foi aquela de se existe diferença entre uma energia estagnada e uma energia densa. Estagnação, eu diria que é como se fosse ausência de energia, um lugar que está completamente, não tem movimento. É como se a energia ela tivesse parada. E aí você fica naquela inércia. Você não tem o elemento fogo para movimentar a energia. É como se não tivesse nenhum elemento, ausência de elemento, ausência de movimento. E aí gera estagnação. Inclusive, quando o ambiente está com muita energia de estagnação, isso impacta diretamente na vida financeira da pessoa sem ela saber. De repente ela começa a não prosperar, ela começa a não ganhar dinheiro, ela começa a não fechar projetos, e ela não entende, ela acha que ela entrou numa fase ruim, mas foi só excesso de energia estagnada, que pode tanto ser na casa dela, quanto no local de trabalho também, né? Então isso impacta em vários setores da sua vida. Já a outra, você falou, a energia densa. A energia densa, ela pode ser fruto de vários fatores, né? A energia densa, ela pode ser espiritual, presença de consciências de baixa frequência, ela pode ser uma energia densa de formas pensamentos, de miasmas, de larvas astrais, tudo isso fica impregnado no ambiente, né? Então ela pode ter tanto nessa linha energética e espiritual, quanto da própria pessoa. A própria pessoa pode ser a fonte de emissão dessa energia mais densa. Se é uma pessoa que vive triste, que vive reclamando, ou que vive com raiva, ou que vive chateada, ela mesma, ela cria essa densidade, né?
no ambiente. E essa energia, quando a gente abre, eu sempre falo, né? Se não abre a janela, ela vai embora. Ela fica ali. E ela precisa ser trabalhada para que aquilo não crie maiores danos na sua vida depois, né? Bom, fique com a gente, porque daqui a pouco eu vou pedir aqui para a Adriana trazer uma receitinha para você que está em casa, para você fazer na sua casa, dessas diversas que ela tem, para isso, para uma limpeza energética, para uma conexão interessante, mais para o final, né? Fique com a gente para ter acesso a esse conteúdo. O que significaria, assim, Adriana, a pessoa que está num ambiente, mudou para casa nova, ou está em uma casa, e ele toda madrugada acorda de 3 da manhã, e não tem um motivo assim aparente, é 3 da manhã e acorda incomodado e acorda. O que será que está acontecendo ali? Será que é o ambiente que está influenciando? Será que é uma energia espiritual? Se é positivo ou negativo? Então, dizem que às 3 da manhã é um horário muito espiritual, porque o planeta está dormindo, então a consciência coletiva ela baixa, e aí é quando a espiritualidade consegue vir e trabalhar em nós. Então, tanto pode ser às 3 da manhã aquele despertar, mesmo de espiritual, desse momento de despertar planetário, onde a gente está recebendo essas alterações, então a gente sabe que acordar às 3 da manhã, de 3 às 5 ali, é um horário clássico, que a espiritualidade de luz está trabalhando na gente. Quando a gente acorda bem. Se você acorda às 3 da manhã com um pesadelo, num susto, com o coração disparado, suando, com uma sensação ruim, você pode ter passado por algum tipo de ataque espiritual, né? Porque nesse horário, aí vai depender da sua frequência, do seu campo. Se você está sustentando um campo, uma energia, uma frequência mais elevada, os seres de luz conseguem te acessar. Se você está vibrando mais baixo, eles não conseguem te acessar, você está abrindo portas para as consciências inferiores. Aí eles vêm. O que são esses ataques energéticos? É a forma que eles têm de pegar a sua energia vital, né? Que eles precisam da nossa energia vital. Então, acordar às 3 da manhã, dependendo de como você acorda, não diria que é da casa. Porque se for da casa, você não vai acordar às 3. Você vai acordar em outro momento, você não vai nem conseguir dormir, né? Porque tem uma coisa muito interessante. Existem vários fatores aqui dentro da geobiologia, a gente pode falar deles, que impacta na saúde das pessoas. Impacta quando é num local de longa permanência. Exemplo, vamos dizer que aqui fosse o seu home office, você ficasse aqui horas no seu dia. É um local de longa permanência. O lugar onde você dorme todos os dias, todas as noites, é um local de longa permanência. Os outros lugares da casa são lugares que a gente transita. Então não impacta na gente. O que a gente tem que prestar atenção são nos locais de longa permanência. Nesses locais, dentro desse trabalho que eu faço com essa mesa multidimensional, eu vou avaliar se tem algum fator de interferência geobiológica ali. Quais são os fatores de interferência geobiológica? Energia telúrica. Então, existem pontos na Terra, e aí vem lá do subsolo, que emana essa energia telúrica. Ela pode alcançar até o 15º andar. Então, não é só casa, só os andares baixos. Ela sobe e ela alcança os andares mais altos. E é um ponto específico que fica irradiando essa energia telúrica. Se esse ponto está num local de longa permanência, por que no Japão as camas são baixinhas e eles botam aquele estrado de madeira? A madeira isola, exatamente para não passar essa energia telúrica. Por precaução, vamos colocar madeira onde a gente dorme. O resto da casa nem se preocupa tanto. Exatamente para isso, para não permitir que essa energia telúrica fique no seu corpo, você recebendo aquela energia todos os dias, a noite inteira, ou no seu local de trabalho. Então, isso leva ao adoecimento. Quando a pessoa mora em casa, é mais tranquilo, porque a gente pode fazer a geopuntura ou litopuntura, que é a mesma coisa, que é a acupuntura no solo, através das pedras, das rochas. Eu fiz essa formação com o Elton Santos, maravilhoso, ele que revitalizou o Parque Ibirapuera, ele que fez lá a litopuntura, e mudou completamente a energia do parque depois desse trabalho maravilhoso que ele fez. Então, quando a pessoa mora na casa, a gente consegue avaliar, né, com os equipamentos de radiestesia, quais são os pontos de energia telúrica, e a gente consegue fazer essa litopuntura, ou geopuntura, colocar as rochas no local, que vai dispersar aquela energia.
Mas quando é no apartamento, a gente não tem muito como fazer isso, né? A gente pode até tentar botar uma pedra, uma rocha num vaso ali perto, mas você vai ficar com uma pedra ali no meio da sua casa, não funciona da mesma maneira, né? Então, por isso a geobiologia espiritual resolve bem. Além da energia telúrica, a gente tem os rios subterrâneos ou veios de águas subterrâneas. Então, se você tem uma casa ou um prédio, lá embaixo passam rios ou veios de água. É um fluxo de energia constante passando. Aquilo ali drena a energia da casa. Se é um fluxo de água potável, até ok, menos mal. Agora, se é um fluxo de canal, de esgoto, alguma coisa negativa, além de drenar a energia, aquilo ali está emanando também uma energia negativa para o espaço. Então, também é outro fator preocupante quando em local de longa permanência. Nos outros locais da casa não tem problema nenhum. Um outro fator preocupante, né? Em volta do planeta Terra, tem uma malha geobiológica, que são as linhas Hartmann, Curry e Peiré. Elas se entrelaçam e formam o campo de energia da Terra. Então, essas linhas, elas se cruzam. Nesses pontos de cruzamento, cria-se um atrito de energia. E quando em locais de longa permanência, geram problemas físicos na saúde. Vamos dizer que tivesse um ponto de cruzamento bem aqui, onde a gente fica. Todo dia aqui, durante horas, ou em cima da sua cama. Isso leva a doenças graves, né? Como eu vi na minha pós, que pode desenvolver câncer. E quando, além do ponto de cruzamento, ainda tem os rios subterrâneos, e eu já peguei alguns casos assim, inclusive um recente, semana passada, estava em cima da cama, do lado onde a pessoa dormia. Infelizmente, a pessoa descobriu que estava com câncer ano passado, tem 6 meses. E além de todo o tratamento médico, está buscando outras alternativas para poder, e vem me buscar para ver essa parte de geobiologia, e eu vi que está exatamente ali no local da cama. E aí o que acontece? Tem 2 fatores. Aí cria-se um estresse geopático. Além da radiação do cruzamento, ainda tem a água que passa, e a água potencializa qualquer fator energético. A água é o maior condutor de energia. Então cria-se um estresse geopático. E isso é o que é na pós, não fui eu que estou dizendo, foram meus professores, na pós eles afirmam que é 100% de chance da pessoa desenvolver câncer. Então, às vezes, as pessoas adoecem não por fatores biológicos. Às vezes ela pode ter uma predisposição, pode ter algum fator biológico, mas às vezes pode ser alguma coisa geobiológica, pode ser alguma coisa do local que levou a pessoa a adoecer. E aí, nesses casos, como é que faz? Dependendo do espaço, a gente pode conseguir mexer no layout, né? Então, como eu sou designer de interiores também, a gente pode fazer um novo projeto para aquele ambiente. Quando você não tem espaço físico para mexer, para alterar, a gente tem que entrar realmente com a mesa radiônica, com a geobiologia, porque aí a gente vai criar um campo de proteção espiritual, energético, para aquele espaço. Então, existem diversas soluções e cada uma a gente tem que avaliar a situação, levantar nesse estudo, eu faço toda a investigação para ver quais são as fontes de interferência negativas que estão atuando, se é geobiológica, se é energética, se é espiritual. E dentro disso, a gente vê o que vai usar para conseguir neutralizar aquilo dali. Então, existem diversas possibilidades. Uhum. Muito bem, né, você falou de diversos assuntos interessantes, um deles é o campo de energia do planeta, né? Sim. Alguns convidados já trouxeram aqui algumas informações sobre isso, mas eu quero trazer também para você uma pergunta que correlaciona com esse campo de energia, campo energético do planeta. O que é que são chakras? As pessoas têm chakras e o planeta, então, tem chakras. É diferente desses intercruzamentos que você acabou de citar. Sim. E a casa, se no trabalho que você estuda, que você compartilha, também tem chakras. Sim, nós temos na verdade vários chakras. A gente conhece os 7 principais, né? Vamos falar deles que são os mais conhecidos, que são os vórtices de energia que puxam a energia vital do planeta e joga para dentro do nosso corpo para alimentar aquele grupo de órgãos que está relacionado com cada chakra. Cada chakra alimenta o funcionamento daquele grupo de órgãos que está ali no seu entorno. Sem buscar essa energia vital
Quando os nossos chakras estão fechados por muito tempo, é quando as pessoas começam a adoecer. Porque como é que o coração bate e funciona? De onde que vem essa energia para o coração, né, bater? De onde que vem a energia para os órgãos se movimentarem, fazerem o que precisa fazer? Vem dos chakras que buscam essa energia de fora e faz todo o processo do nosso corpo funcionar perfeitamente bem. Então eu diria que a gente tem que tratar os chakras assim com toda a atenção e o cuidado do mundo. Porque quando a gente mantém eles em funcionamento, em equilíbrio, dificilmente a pessoa adoece. Porque eles vão estar ali alimentando tudo para tudo. Essa engrenagem que a gente tem é maravilhosa, é uma alta tecnologia que a gente recebeu, né? O corpo tem o poder de homeostase, de recuperação, mas quando em condições adequadas, né? Da mesma maneira, o planeta ele tem os seus chakras, né? Os seus pontos principais de energia. E a casa, ela tem vamos entrar ali no estudo do Feng Shui. Ela tem os guais, né? Que são as áreas. Cada área, de acordo com a planta, a gente aplica o baguá e a gente consegue ver na casa qual área, se é a área do relacionamento, da espiritualidade, da saúde, do profissional, do sucesso. Existem várias áreas, né, na planta. E quando a casa ou o apartamento tem alguma área faltante, você pode ter certeza que aquela área, aquele setor da vida da pessoa vai começar a apresentar desequilíbrios. Isso eu já vi diversos casos, não só comigo, que eu já me mudei 14, 15 vezes ao longo da vida, e conforme na época eu já fui estudando, eu já fui avaliando a minha casa e fui entendendo, caramba, essa casa. Então, assim, outra dica, orientação. A pessoa vai buscar, olha o entorno, a vizinhança, e dá uma olhadinha na planta, vê se estão todas as áreas preenchidas, ou se pelo menos, o que é mais importante, saúde, relacionamento e financeiro. Não pode entrar num imóvel que tem como área faltante a saúde, ou financeiro, ou relacionamento. Porque eu acho que são os 3 pilares mais importantes para a gente, né? Aquilo reverbera de uma forma que eu vivi isso na pele, e eu fui entendendo, eu me mudei para um apartamento que a área faltante era os amigos, né? E aí eu fiquei durante 2 anos sem vida social, sem amizade, sem entender. E aí eu já estudando, eu fui olhar a planta do imóvel, falei, já entendi, é porque caramba, como é que eu não vi isso antes? A área faltante é dos amigos, vamos fazer uma cura aqui. Fiz a cura ali, 1 mês depois, começou a aparecer as pessoas, começou a aparecer, foi muito rápido, sabe? E como eu já vi também área faltante de relacionamento, eu já fui morar no imóvel que era faltante de relacionamento. E naquela época que eu morei naquele imóvel, eu fiquei sem me relacionar com ninguém, né? Eu já fui morar numa casa que tinha interferências, né? Interferências espirituais, que ninguém parava naquele local, né? Quando eu fui morar ali, o porteiro também falou, olha, cuidado, que todo mundo que vem aqui sai briga, separa, você já é, sei lá, 6º casal que vem para cá. Quando ele falou aquilo, eu falei, imagina, eu com o conhecimento que eu tenho, eu vou tirar isso aqui de letra. Ali foi um baita de um laboratório, de um aprendizado. Porque era uma galera pesada, que me botou para estudar, para aprender, para entender, saber como lidar, né? Criar cura, criar uma conexão primeiro com eles, entender e conseguir criar essa cura para depois eu sair dali e deixar a casa já em harmonia para uma outra pessoa. Então existe todo esse cuidado com a casa que impacta, cada pedaço da sua casa impacta num setor diferente. Por exemplo, quando a área da prosperidade, do sucesso, está num banheiro. Você imagina, o banheiro é o local da casa, vamos dizer, é o local que drena energia, né? É o local onde a gente coloca os nossos dejetos, né? Não é um lugar saudável, positivo. E aí ele cai bem na área da prosperidade. Você vai morar num lugar desse? Então, assim, a gente sabe que procurar um imóvel mudança é delicado, mexe com o emocional, você está acostumado com a sua casa, mas eu acho que para minimizar problemas futuros, porque eles vão vir, você sabendo disso ou não, a diferença é que quem sabe corre atrás e resolve, e quem não sabe vai ficar ali chafurdando no problema até a pessoa, sei lá, até o milagre acontecer, né? Então, tem muita coisa que a gente tem que prestar atenção no ambiente para cuidar mesmo, né, da nossa saúde, de tudo.
Nessa perspectiva, então, existe um campo energético coletivo de um condomínio ou de prédios ou que está influenciando todos os respectivos moradores? Sim. Esse é um outro fator que a gente avalia também na mesa. Quando a gente não encontra nenhum desses fatores geobiológicos no imóvel, a gente pergunta da energia de vizinhos, da Uhum. vizinhança. Se tem impacto da energia de vizinhos. Em alguns casos, sim. Em alguns casos, não. Então, às vezes, pode ser também energia de vizinhança. Então, por isso que esse trabalho é como se ele fizesse um selamento no entorno do seu imóvel, criando um campo de proteção que independente de onde você estiver, essas interferências não vão afetar o local que você mora ou que você trabalha, porque isso também não é só feito na casa. Isso pode ser feito no local que você trabalha, desde que você seja o dono da empresa, o dono do escritório, da clínica, do comércio. Você não pode, como funcionário, pedir, porque é um trabalho de cura, e quando é um trabalho de cura, isso mexe com a consciência das pessoas. Então, se o imóvel não é seu, você não pode estar mexendo com a cura de outras pessoas, né? Uhum. Se a gente for pensar nesse sentido de cura ou de ativação, você foi contratada fazendo uma cura, uma ativação de um ambiente, seja de uma pessoa em particular do imóvel da casa, ou mesmo de uma empresa. Um ambiente pode rejeitar uma ativação? Eu acredito que não. Até hoje eu nunca vi o ambiente ele rejeitar o trabalho. O que acontece é, por exemplo, quando a gente faz para uma empresa, o dono solicita, o trabalho é feito para a empresa, para o local físico, mas todas as pessoas que frequentam ali, elas recebem um ajuste energético para elas conseguirem suportar estar ali, porque aquele espaço ele dá um salto quântico, né? Ele sai de uma frequência, a gente faz todas essas medições antes e depois, ele sai de uma frequência e passa para uma outra mais elevada. Se a gente não tiver o cuidado de fazer esse ajuste com essas pessoas, elas não suportam energeticamente estar ali. E nenhuma empresa que aqui em um mês todo mundo peça demissão e acabou, não tem mais funcionário. Então, todo mundo entra nesse ajuste frequencial, então todo mundo se beneficia, mesmo que as pessoas não saibam, na grande maioria das vezes as pessoas não saibam, mas elas se beneficiam, porque elas Uhum. recebem. Então, como tem uma subida energética de todo mundo e do local, não tem como o ambiente rejeitar isso, porque é feita uma transformação mesmo de energia. Energia a gente não tira, né, a gente transforma. Então transforma a energia, transforma a consciência, cria-se o campo de proteção, instala-se as geometrias sagradas, e ali passa a ser um novo ponto de cura na Terra, né? É um ponto de cura em Gaia, que a gente chama. Uhum. Olha, já morei em diversas casas também, outras casas que, assim, que era o tamanho da minha sala. E tem casas que eu residi que eram gigantes, ou como essa casa, por exemplo. Uhum. Ela é grande, né? E, assim, casas pequenas, elas podem ter energia tão potente quanto os espaços grandes? Sim, tamanho aí não interfere, né? Tanto um espaço pequeno pode ter uma energia maravilhosa ou não, se tiver presença dessas questões geobiológicas, independe de tamanho. Talvez a casa maior ela está mais propícia a ter algum desequilíbrio porque ela tem uma área maior, né? Um espaço maior do que a pequena. Agora a pequena ela pode dar sorte de estar num local que não tem nenhuma interferência geobiológica e está com uma energia maravilhosa, ela pode cair em cima de um ponto e vai ser um lugar pequeno que vai ficar com uma energia muito ruim. Então eu entendo que espaço, tamanho não interfere. O que interfere é o cuidado que a pessoa tem, né? Se ela não tem conhecimento sobre este trabalho, que eu estou vindo aqui agora apresentar às pessoas, todo mundo conhece a tal da defumação, né? De você queimar uma erva, uma sálvia, um palo santo. Não diria um incenso, porque incenso não trabalha muito energia, ele não tem essa capacidade de transformar a energia. Mas uma sálvia, um palo santo, uma defumação específica para ambientes, né? Eu gosto muito do divino. É, isso já é algo que é muito conhecido, né? Todo mundo conhece, nem todo mundo tem esse hábito, mas é algo muito conhecido. Então você pode usar esse poder da erva
para transformar a energia do seu ambiente, do seu local. Isso ajuda bastante a, pelo menos, você limpar o que ela dá conta, né? Porque quando é espiritual, aí realmente a gente precisa de algo maior, ou geobiológico. Mas se for energias densas do dia a dia, né, coisas que a gente consegue limpar mais fácil, isso já ajuda muito. Uhum. Qual é a distância desses, por exemplo, processos de fluxo de água em relação à casa que afeta? Por exemplo, aqui eu sei que tem para aqui no terreno a gente analisou tudo. Antes, inclusive, quando a gente foi fazer a reforma, as conexões todas não tem. Mas na outra casa onde a gente estava bem perto de nascente. Uhum. Muito perto, assim, tipo assim, menos de 3 casas, assim, de 4 casas. Era água potável. Era água potável, inclusive Sim. lá não pode nem construir lá, que a prefeitura embargou por conta disso que é nascente, né? E aí a outra passava o encanamento por baixo, tinha um vão gigantesco embaixo exatamente da mesa do podcast. Uhum. Em um vão assim que tinha. Depois que a gente foi analisar por conta da reforma e fomos fazer alguns processos ligados a conexões de curas energéticas. Mas qual é a distância, por exemplo, de um veio de água? Uhum. Por exemplo, o veio de água daqui deve estar a uns 800 metros aqui da casa, lá na avenida. Não impacta. Só impacta quando passa embaixo do imóvel. Então, se não passa embaixo, não tem problema. Não sei se lá passava embaixo de onde era o podcast. Lá não passava também, não, mas era essa Aham. a pergunta ligada a isso. Agora, uma outra também relacionada a questões de energia. Por que existem algumas pessoas que sentem mais essas energias e até os processos de cura energética feita por um trabalho, por exemplo, de geobiologia espiritual, e outras pessoas sentem bem menos, falam, não sei, ok. Uhum. Eu acho que depende muito da percepção, da sensibilidade. Algumas pessoas são mais sensitivas, algumas pessoas têm a mediunidade mais apurada, então conseguem ter essa percepção de energia mais sutil. E tem pessoas que não têm, né? São mais terrenas mesmo. Então, essas coisas mais sutis, mais suaves, energias, ela não percebe tanto. Elas estão mais conectadas com a matéria. Não quer dizer que não funcione igual. Vai funcionar igual para as duas pessoas. O resultado é o mesmo. A diferença é que quem é mais sensível, por sentir e perceber, ela vai falar: uau, isso deu certo. Caramba, procura a Adriana, vai fazer o trabalho com a Adriana que você vai ver que é maravilhoso. Como já aconteceu comigo, a pessoa vem fazer, uau, e indicou para uma amiga, a amiga veio fazer e já não estava com a mesma sensibilidade, percepção que ela. E depois a amiga falou para mim, olha, eu não estava na mesma sintonia que a minha amiga, eu não senti muito. Eu falei assim, ok, você pode não ter percebido, mas o trabalho ele foi feito igual. Então, a percepção da pessoa não interfere no trabalho, né? A gente está lidando com tecnologia multidimensional arcturiana, né? Vamos dizer que eles podem aparecer aqui agora, de repente eu, por ter essa sensibilidade, sentir a presença deles, e de repente você não achar que Adriana está delirando, que arcturianos aqui, o quê? Então, não interfere no resultado a percepção ou não da pessoa. Uhum. Quando se fala de uma tecnologia espiritual arcturiana, a gente teve episódios aqui dedicados a essas energias de algumas pessoas que são canalizadores e tal. Para a pessoa entender que está acompanhando, porque ele veio através de quer fazer minha cura. Agora vai chamar os extraterrestres lá de fora para fazer a cura da minha casa aqui nessa terra. Para entender de onde veio e qual é a energia, qual é a frequência, o que é que tem de sintonia com os arcturianos. Os arcturianos, eles têm hoje, aqui na Terra, eles têm, vamos dizer assim, duas linhas de trabalho, né? Uma linha de trabalho são com as pessoas, com a cura, que é um trabalho que eu faço também com a ativação 5D, que é onde os arcturianos, os pleiadianos, os sirianos, todos os estelares fazem os ajustes que as pessoas precisam para passar por esse momento de transição planetária. E tem a outra linha de trabalho dos arcturianos que se dispuseram a cuidar do planeta, da cura de Gaia, da ascensão de Gaia. A gente sabe que o momento é de Gaia, da ascensão de Gaia.
Então eles é que fazem todo esse trabalho de cura do planeta, da geobiologia, porque é uma tecnologia, eles são os mestres da tecnologia, né? Então é uma tecnologia para cura do planeta que é a função deles, né? Já os pleiadianos, eles são mestres nos cristais, então eles utilizam das pedras para auxiliar nos processos deles. Os sirianos, eu vejo muito as geometrias sagradas, mandalas, eles utilizam muito imagens, códigos, para poder passar essa tecnologia para a gente. Então, eu acho que cada um tem o seu conhecimento e a sua ferramenta para atuar no que cada um pode ajudar, vamos dizer dessa forma. Uhum. Ó, recomendo que você está acompanhando aqui o programa, procurar a Kátia Rigotti, alguns que eu me lembro que veio aqui, que o tema foi linhagem cósmica, inclusive ela tem um trabalho todo de identificação com essas conexões com a linhagem cósmica, entre outras pessoas que já estiveram aqui no programa, é que eu lembro agora, que acho que foi uma das mais recentes aqui, falando sobre essas linhagens. Aí também teve o Edu Henkel, aí falou sobre os aspectos mais biológicos, fisiológicos desses seres. Bom, tem várias pessoas que passaram aqui, você entender um pouquinho mais. Vou voltar mais no nosso assunto aqui, para essas energias da nossa casa e do nosso dia a dia. Mais especificamente de um ponto que você citou, que foi na época que você morou naquele apartamento, que foi um perrengue de aprendizado e relacionamentos. De que forma a gente pode lidar com as nossas sombras, porque a gente também não é só seres de luz. E existe relação entre as sombras e os relacionamentos amorosos repetitivos? Ah, com certeza, né? Isso vem de repetição de padrões, né, que a gente traz ou nossos ou da nossa ancestralidade, né? E aí vem a constelação trabalhando isso maravilhosamente bem. Às vezes ali, você tem ali a linhagem feminina, teve problema, todos tiveram problemas com relacionamento e você vem ali honrando todo mundo, repetindo aquele padrão, né? Então pode ter essa questão. E também eu me perdi na sua pergunta, perdão. Então, se as sombras, se as nossas sombras, ela influencia naquela pessoa que tem relacionamentos afetivos Sim. repetitivos, né? Sim, eu acho que, além dessa questão de linhagem ancestral, também pode ter sombras ou programas, crenças, traumas, tudo que a gente pode ter vivido, né? Você viveu um relacionamento ruim, pronto, você criou a crença de que relacionamento não serve, de que homem não presta, disso, nananana. Você tá com uma série de crenças e programações que você fica em looping. Todo relacionamento vem igual e acontece a mesma coisa, aí você fala, o quê? Tá vendo? Eu sabia que não prestava, que não é, nananana, mas porque você tá criando a sua realidade. O que a gente acredita, a nossa mente cria a nossa realidade. Então, se você acredita, aquilo vai ser verdade para você. Agora, se você acredita que você pode romper com esses padrões e mudar a sua realidade, você pode. Tudo é o que a sua mente acredita. Então você pode buscar hoje uma série de ferramentas que tem para poder trabalhar isso e você não ficar mais repetindo esses padrões. E acolher as sombras, né? Não é negar as sombras. Todo mundo é sombra e luz, né? Então a gente não tem que negar a nossa sombra. É a nossa sombra que leva a gente para a luz, né? Quanto mais luz, mais sombra. A espiritualidade sempre fala isso. Quanto mais luz você tem, mais sombra você tem. Então, quando a gente entende esse funcionamento e acolhe essas sombras, a gente consegue olhar para ela com um olhar de entendimento, de aprendizado, de como eu posso transformar isso aqui, e esse é o verdadeiro processo da evolução espiritual. Eu entendo dessa forma. Uhum. Nessa questão também de lidar com o ambiente e lidar com as nossas energias, voltar um pouco para o assunto do chakra novamente. Existe alguma relação entre o ambiente onde a pessoa mora, a alimentação que ela tem e o despertar da Kundalini? Perfeito. Dentro desse trabalho que eu faço de ativação 5D, um dos processos é despertar a nossa energia Kundalini. É uma energia vital que a gente tem, que a gente está adormecida, né, na nossa coluna, na humanidade, na base da nossa coluna, e hoje tem aí as ferramentas que nos auxiliam a começar esse processo de despertar dessa energia. Ao começar esse processo de despertar, o que é muito importante para a gente conseguir passar pela transição planetária, a humanidade precisa despertar a Kundalini. Senão a gente não consegue acessar a quinta dimensão.
Para a gente acessar a quinta dimensão, a gente conseguir alcançar essa frequência, a gente tem que sair dessa programação que a gente está hoje e dar um passo à frente. Um passo à frente é a Kundalini começar a despertar. A gente não consegue isso numa sessão, isso não é rápido, isso é demorado, isso pode levar uma existência inteira, porque o despertar da Kundalini é muito forte, é muito potente. E quando a pessoa tem pressa nesse despertar, né, as pessoas chamam muito de ativação de Kundalini, eu não gosto desse nome porque não existe ativação de Kundalini, você desperta essa energia. E quando você quer acelerar esse processo, isso causa um desequilíbrio muito grande. A pessoa ela não sustenta o que vem. É um processo de muita potência. Então, o sistema colapsa, ele não dá conta. Então, quando você está dentro de um campo protegido, como esse que eu trabalho com os estelares, eles sabem exatamente o que o seu corpo vai suportar naquele momento. Então, eles vão trabalhar um pequeno ajuste naquele momento, naquela consciência que você tem, dentro do corpo que você tem, dentro do que o seu corpo físico suporta e sustenta. Porque senão, colapse. Tem que ter a integração. Então, essa preocupação ela é importante para que a gente faça a coisa acontecer a nosso favor, em prol de ajudar, e não piorar, né, o funcionamento, que acaba acontecendo quando as pessoas têm muita pressa. Né? E os nossos chakras, você perguntou alguma coisa dos chakras, não foi? Associei, na verdade, aquela pergunta anterior dos chakras. Sim. Os nossos chakras, como eu expliquei, eles que são esses canais, né, com o externo para trazer energia para poder alimentar o nosso corpo, né? A energia Kundalini, ela é uma energia vital que está dentro do nosso corpo, mas como eu falei, ela está ali adormecida. E o que o facilitador faz, na verdade, né? Quando a gente vê aquelas imagens, inclusive na ativação 5D que eu faço, as pessoas mexendo, não é a Kundalini que está sendo ativada, é a Kundalini que está causando aqueles movimentos. O que está causando aqueles movimentos são as liberações dos bloqueios energéticos. O que o facilitador faz é tirando os bloqueios energéticos nos canais, nos nadis, que é onde percorre a energia pelo nosso corpo. Além dos canais todos de energia que tem no corpo, tem os 3 principais que sustentam essa energia Kundalini, Sushumna o principal, Ida e Pingala. A gente vai liberando os bloqueios energéticos. E quando a gente libera, vai dando os movimentos involuntários. Então, o que a gente vê, na verdade, não é a Kundalini se movimentando, é a liberação dos bloqueios energéticos, porque a Kundalini pode levar uma existência inteira. Não é algo rápido, né? E ela leva a gente para um próximo passo de evolução. Uhum. Foi falado aqui sobre energia telúrica. É a mesma energia Kundalini, é a mesma energia telúrica ou também outras que as pessoas confundem também, energia sexual? A Kundalini, ela trabalha a energia sexual, né? Só que a Kundalini, a gente tem que ter cuidado com a energia sexual, porque a gente pode acessar a energia sexual secundária, que é a que a gente utiliza, que é para relação sexual mesmo, e quando a gente canaliza para isso, a gente acaba ativando um lado muito sexualizado. E a energia sexual, quando você trabalha com Kundalini e acessa um campo que te conecta à energia sexual primária, que é a energia da criação, que é a energia que cria uma vida, você está acessando um outro nível de consciência dessa energia sexual. E você pode usar essa energia sexual para manifestação, para criação, para te ajudar na sua vida, na matéria, no dia a dia. Então, uma coisa, a energia sexual secundária, a troca na relação sexual, você está perdendo ali energia, você está trocando energia. A primária é conexão com a fonte, né? É conexão com essa energia da criação. É uma energia tão potente, né? A energia sexual que cria uma vida, a gente gera uma vida dentro da gente. Então, esse cuidado a gente tem que ter quando a gente pensa em fazer um trabalho como esse de Kundalini. Qual é o campo que está atuando ali? Né? É um campo que vai te trazer essa consciência e te ajudar a expandir e usar essa energia para você crescer e para te ajudar muito mais, ou você vai ficar ali só muito sexualizado e refém do sexo? Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Uhum. Existem ambientes em que a pessoa tem um bom relacionamento, mas agora esfriou total. E o que fazer para esquentar? E existem ambientes em que, poxa vida, parece que
inverteu todo o processo de energia de um casal. Uhum. E já um terceiro, já que estamos falando disso, como que é a energia de um ambiente, por exemplo, dos motéis? Sim, vamos lá. Bom, o casal que esfriou, provavelmente eles se desconectaram, né. Então esse trabalho do despertar da Kundalini, volto a dizer, quando feito com um campo protegido, com responsabilidade, pode restabelecer essa conexão sexual, mas num nível, vamos dizer assim, mais espiritual e não só carnal, porque o desejo carnal passa, né. Você deseja uma pessoa, de repente passa uma outra mais interessante, você vai desejar outra. Então, eu acho que é uma forma de conectar o casal dentro de uma conexão mais espiritual, mais profunda, e ajuda muito. Eu faço muito atendimento da ativação 5D para casais. Então isso aumenta muito a conexão entre eles, em todos os níveis, não só sexual, prazer, mas conexão, cumplicidade entre os dois, né. A energia de motel é energia, a gente sabe, daqueles seres que se alimentam dessa energia sexual, né, então ali tem a presença desses seres íncubos, súcubos, que ficam ali puxando a energia sexual. Por quê? Eu falei isso lá no comecinho, eles não têm acesso à energia vital, eles precisam de energia vital para sobreviver. Então, como é que eles fazem? Eles ficam induzindo as pessoas ali a ter um sexo, casual, vamos dizer assim, sem compromisso, para que eles possam, através daquela potência que é gerada, né, quando o casal tá ali no sexo, aquele desejo, aquela coisa, aquele orgasmo, gera-se um campo de energia imenso e que eles aproveitam esse campo de energia para se alimentar, né. Então eu diria que é uma vampirização energética mesmo. E sair disso é muito complicado, é bem delicado, precisa de muita ajuda espiritual, né. Então, eu acho que quando tem um nível de amor, de conexão, um cuidado desse de trabalhar com a Kundalini do casal, entra num nível de conexão mais espiritual. E aí, consciências inferiores não têm acesso, né? Fica Uhum. um campo mais protegido. Já que a gente está falando de energia, falou de energia telúrica dos ambientes, falou de energia sexual agora, falou também de energia Kundalini, sua relação, essas conexões, o que é a energia vril? Energia vril é energia vital primordial que deu origem a tudo no nosso universo. De onde surgiu o universo? Através dessa energia vril que vem do nosso Sol central. É a nossa maior fonte de energia. Sem o nosso Sol central não existiria vida aqui, né, na nossa galáxia, no nosso sistema solar. Então tudo se originou a partir dessa energia. As estrelas, os planetas, as galáxias, nós seres humanos, a natureza, tudo, o ar, tudo é constituído de vril, energia vital primordial. Então, não é uma energia que é estranha ao nosso sistema, é uma energia da onde a gente se originou. É algo mais profundo que a Kundalini. A Kundalini está ali na base da nossa coluna com o propósito de auxiliar a gente despertar o nosso corpo de luz, que é a etapa seguinte do processo espiritual. Despertar o corpo de luz, a nossa Merkaba. A Kundalini é a nossa energia vital primordial. Ela traz vitalidade, virilidade. Virilidade veio da palavra vril, jovialidade. Então ela regenera o seu campo, ela regenera os seus órgãos, ela faz um restaurar, ela te prepara para esse momento de transição planetária. É uma coisa, é uma energia mais profunda, eu diria. Porque a conexão com a natureza é tão poderosa energeticamente? Bom, primeiro eu acabei de dizer, tudo é constituído de vril, né, então na natureza a gente consegue, quando a gente está na natureza e a gente está ali presente, olhando, respirando, se conectando, você está se alimentando de vril. Você está recebendo a energia do sol é vril pura, né, a gente sai dali como? Feliz, alegre, vitalizado. Além dessa energia vril, a gente também tem os íons negativos na natureza, que os íons, apesar do nome ser negativo, eles são positivos para a nossa saúde, eles fazem bem. Eles melhoram a nossa circulação sanguínea, eles melhoram nossos batimentos cardíacos, eles colocam a gente mais em presença, ativam o nosso sistema nervoso autônomo parasimpático. Então tira a gente do simpático, modo de estresse, luta ou fuga, ativa o parasimpático, que é presença, calma, relaxamento. E eles
tem um efeito antioxidante para as nossas células. Por isso que quem mora no meio do mato vive muito mais. A gente que mora aqui no meio da cidade, a gente vive menos, porque eles estão ali inundados desses íons negativos de energia vril. É se abastecer de energia vital o tempo todo, 24 horas. Então, isso é longevidade na certa, né? Uhum. Nessa perspectiva, então, uma casa sem elementos naturais, ele perde vitalidade? Não é que ele pode perder, porque, assim, por exemplo, aqui no ambiente que é cheio de plantas, né, maravilhosas, elas estão emanando oxigênio para melhorar a qualidade do ar, elas estão emanando, o nosso sistema nervoso em contato com o verde, com a natureza, ele já se sente mais relaxado, mais tranquilo. Então, quando a gente entra aqui, a gente sente uma energia mais acolhedora. Então, ela traz esse papel dentro do ambiente. Vamos supor que você não tivesse nenhuma planta aqui. A sensação ia ser completamente diferente. Ia ser um ambiente mais frio, mais impessoal. Não ia ter esse acolhimento. E esse acolhimento, primeiro do cérebro, vê o verde, vê a natureza, o cérebro já remete à natureza, então a gente já tem essa programação de natureza, ai, que gostoso, mas elas também têm esse papel fisiológico de melhorar o oxigênio e de trazer mais essa frequência, essa energia de natureza para o ambiente. Então, acho que impacta tanto a nível neurociência, quanto a nível quântico também, né? Uhum. Eleva a energia do ambiente também. Existem alguns ambientes e alguns apartamentos, e alguns lugares que não têm plantas, como a gente tem aqui no estúdio, que são plantas vivas e naturais. Sim. Em ambientes em que as plantas elas são artificiais, e tem alguns que colocam, inclusive, plantas fakes, né, e sons gravados. Como que fica em relação ao funcionamento? Funciona também essas plantas artificiais ou as naturais? O que você pensa sobre isso? Funciona, mas não tanto quanto a natural. Por quê? Funciona sobre o ponto de vista da neurociência. O cérebro vai ver, ele está programado, ele vai conectar com a natureza e vai gerar aquele efeito químico de calmar o cérebro da pessoa se sentir. Hoje em dia, hospitais, a gente vê muito a neurociência aplicada na arquitetura, né? Então, vários ambientes projetados com imagens para te fazer entrar naquele universo. A mente não sabe o que é verdadeiro do que não é verdadeiro, ela simplesmente entra e vivencia. Só que quando você tem a planta verdadeira, além dessa parte sobre o ponto de vista da neurociência, a gente tem também o ponto de vista da física quântica, que ela está trazendo e trocando energia com o ambiente. Então, você tem dois fatores auxiliando as pessoas, né? Então, fica muito mais potente o resultado. Uhum. Conheço alguns amigos que eles são, assim, há já muitos anos, adeptos de um estilo de vida específico. E esse estilo de vida que eu quero fazer a pergunta. Minimalismo. O que você pode falar sobre os ambientes minimalistas em termos de energia e em termos de espaço, de conexões? Eu acho ótimo, porque um ambiente com muita informação, com muitos estímulos, isso pode acelerar o cérebro, ele tem muita coisa para processar. Quando o minimalismo você tem só o que é essencial, você dá um descanso para o cérebro. Ao entrar ali, ele sente uma desaceleração, ele sente um descanso. Mas eu acho que você pode ter um ambiente minimalista, ter o mínimo possível, mas a planta viva. Eu sempre fui defensora nos meus projetos da planta viva. Às vezes o cliente, mas eu não tenho tempo de molhar, pode ser artificial. Olha, não fala que eu disse que pode, porque por mim não pode, tem que ser a viva. Mas se você não tiver outro jeito, você bota artificial. Não vai ter o mesmo efeito, mas ok. Né? Então, eu acho que ter uma planta, isso é fundamental para a saúde mental também da pessoa, né? Então, não sou contra não os ambientes minimalistas. Um ambiente em que tem, poxa vida, desorganização. Pode ser que essa relação, o que causa um ambiente de desorganização? Sei lá, ansiedade, o que pode causar em termos de emoções para aquele morador? A bagunça, ela tem uma frequência de desordem, né? E o seu cérebro, quando olha para um ambiente bagunçado, ele não consegue nem raciocinar. Então, você não tem foco, você não tem clareza mental, gera confusão, você não toma decisões assertivas, a energia começa a ficar confusa. Se tiver excesso de coisas ali bagunçadas, sem uso, começa a gerar uma energia estagnada. Então, só faz mal, só atrapalha a pessoa.
né? Um local organizado, o cérebro consegue parar, focar, raciocinar, escolher melhores opções. Então, isso é muito importante. Bagunça é algo que não pode existir dentro de um ambiente para que ele seja saudável, né? Então, tem que organizar, não tem uso, doa, né? Descarta. O ambiente ele tem que estar funcional. Isso é importante. Uhum. Como é que a pessoa pode proteger, então, as energias da casa dela de interferências externas? Uma pessoa que vem, que visita, que inveja, que conexões de energias não estão muito positivas em relação cobiças, ai, que biblioteca legal, ou o ambiente, ou uma planta, alguma coisa nesse sentido. Como é que ela pode se proteger em relação proteger a energia da casa em relação a essas energias intrusas? E falar nisso, de que forma a inveja ela influencia as energias de quem inveja e de quem é invejado? E tem alguma relação também entre escassez, prosperidade com essa energia de inveja? 3 perguntinhas aí. Sim, eu vou começar de trás para frente. Eu acho que a pessoa que inveja, ela está afirmando para ela e para o universo que ela não é capaz de ter. Então, ela deseja o que o outro tem porque ela não é capaz de ter. Então, na verdade, essa é a informação que ela está passando, informação de escassez. Isso quanticamente, inconscientemente, é o que ela está passando de informação. Quando você vê alguém com prosperidade e você, uau, que incrível, essa pessoa conseguiu, e você se inspira, você está passando a informação de quê? De que você é uma pessoa próspera para o universo. Se você não é capaz de torcer e de ficar feliz com a prosperidade do outro, é porque você não tem prosperidade, você não tem essa energia, essa consciência, e você nunca vai alcançar a prosperidade. Então, o desejar o que o outro tem, a gente tem que começar a rever, né? Ah, mas eu não consigo, é inerente o ser humano a inveja. É inerente. Então, começa a parar de olhar mais para a vida do coleguinha e passa a olhar mais para a sua vida e começa a agradecer pelo que você tem. Você sai da inveja e entra na gratidão. Quanto mais você agradece, mais o universo te envia formas para você agradecer. Então, eu acho que é uma maneira de você sair da inveja, né? E entrar na prosperidade. Então, para de olhar a coisa do coleguinha, começa a olhar as suas coisas e começa a agradecer. A partir disso, o universo começa a te retribuir, né? Mas não é fazer isso durante uma semana, um mês e parar. É tornar isso verdade na sua vida. Até você conseguir olhar para o que o colega tem e admirar e se inspirar. E não sentir aquele incômodo, aquele desconforto que a pessoa conseguiu e você não. Senão você está repetindo esse padrão de mandar informação de escassez para o universo. E como você pode proteger, né, o ambiente? Existem algumas ferramentas fáceis que a gente pode fazer, né? Se entrou alguém na sua casa, no seu local de trabalho, e você sentiu energia de inveja, assim que essa pessoa sair, você tem que agir imediatamente. Não deixar aquela energia se implantar e ficar ali. Você vai colocar 4 copos com sal grosso. Pode botar uns 3 dedos de sal grosso no copo, completa com água, bota nos 4 cantos. Você pega um ramo de arruda e coloca atrás da porta. Aliás, a arruda ou a espada de Ogum é bem interessante a gente ter, porque já filtra qualquer energia de inveja que possa querer entrar. Então, isso eu acho que já é algo fixo que a gente tem que ter. E colocar ali com intenção, não é só colocar, né? Tudo a gente tem que ter intenção. A intenção que a gente coloca é o que vale. Então, colocar com a intenção de criar um campo de proteção para que não entre nenhuma energia de inveja negativa na sua casa. Isso já dá uma filtrada. E sentiu essa coisa, colocar os copos e fazer a defumação, como eu havia falado, ou com uma salve, ou com um palo santo, ou com um divino, para já transmutar essa energia antes dela ancorar e criar raiz na sua casa. Uhum. Existem guardiões do ambiente, tipo, a gente entra nas florestas, nas matas, pede licença, entra no mar, pede licença. E existem guardiões do lar ou da casa? Total, total. Né, eu, quando eu trabalho a casa das pessoas, eu sempre peço permissão antes para entrar, para realizar o meu trabalho. Eu converso, eu falo que eu estou sendo contratada para fazer um projeto ou uma limpeza energética, né? Existe o guardião e existe o deva, né? Existem 2 consciências, então eu sempre peço para os 2, para o guardião e para o deva, que é a consciência do ambiente, para eu poder entrar. Então isso é um cuidado que a gente tem que ter na natureza e nos ambientes, porque cada ambiente tem essa consciência responsável, sim.
Já que existe, então, o guardião e o deva, como eu posso, eu tenho minha casa, outra pessoa também tem a casa, interagir com essas forças protetoras e energéticas do ambiente? Tudo é intenção. Hoje em dia a gente está vivendo um momento quântico, tudo, o todo é mental, né? Já diz lá a lei hermética. Então, tudo que a nossa mente coloca em intenção e acredita, aquilo ali já é. Então, você entrando, é só você se conectar do seu jeitinho. Eu me conecto com a consciência desse espaço, com o guardião desse espaço. Eu peço permissão para entrar aqui, em respeito a esse espaço sagrado. É simplesmente você fazer do seu jeito, não tem um ritual, não tem uma cerimônia. O que vale é a intenção, né? É a pureza do coração, é o respeito com aquilo ali, e não a forma como você vai fazer. É porque eles sentem a energia, né? Não só o que você fala. Você pode estar ali falando, decorando o papelzinho e não estar colocando intenção nenhuma, né? Então eu acho que a energia que você está vibrando ali é que eles vão sentir e sim vão te dar a permissão se a sua intenção for positiva. Uhum. Aparelhos elétricos quebrando, lâmpadas quebrando, queimando constantemente. O que é que está revelando sobre a energia do ambiente? Vazamentos também, vazamentos e infiltrações. Sim, isso é muito importante. É sinal de que a casa está com algum problema, que a gente não sabe se é energético, se é espiritual, pode ser espiritual, como pode ser físico também, como pode ser emocional, né? Vazamento é típico de pessoas que estão com as suas emoções represadas, que está ali guardando, ou está num relacionamento ruim e não está conseguindo botar isso para fora e verbalizar, ou não está satisfeita com a vida que está levando, ela está com as emoções dela ali represada. Isso vai criando um movimento na casa de energia, que é a água, que é o elemento que lida com as nossas emoções, chega uma hora que ela não aguenta, ela começa a vazar. Né? Eu já passei por situações na minha casa, onde eu estava com vazamento, eu não estava bem, eu sabia que aquele vazamento estava acontecendo porque eu não estava bem, e eu falei, não vou chamar o encanador, eu vou fazer a mesa radiônica, esse negócio vai parar. Quantas, não foi uma vez só não, quantas vezes isso já aconteceu na minha casa e no meu local de trabalho, o vazamento parou no mesmo dia. Eu olho assim, eu fico chocada, eu falei assim, gente, esse negócio então a gente vê resultados na matéria muito rápido, né? Agora, se realmente, se eu tô bem, se tá tudo bem e tá vazamento, a gente tem que, nem tudo é energético, nem tudo é espiritual, a gente também tem que ter bom senso para avaliar, poxa, eu tô bem, minha vida tá bem, tá tudo fluindo, tá tendo vazamento, a lâmpada tá queimando, pô, então vamos ver que pode ser alguma coisa na fiação. Já teve cliente que veio para mim e falou, cara, tem alguma coisa na minha casa, não tá bem, as coisas caem, quebram, as luzes ficam piscando do nada. Eu fui fazer o trabalho e tinha interferências espirituais presentes na casa. Eu fiz o trabalho, a pessoa no dia seguinte me manda mensagem, parou tudo, parou de piscar, a luz estava que nem discoteca, estava insuportável, eu tinha que ficar no escuro porque eu não aguentava, ficava tudo piscando. Então a gente tem que entender o que está causando aquilo. É espiritual? É energético? Ou é físico? Tem que chamar o encanador? Tem que chamar o eletricista? Né? Uhum. Um trabalho como esse, em alguns momentos, provavelmente vai exigir uma mudança dos respectivos moradores. Não necessariamente vai lá e faz e aplica. E aí, nessa questão de mudanças, qual é o que se expressa dos seus clientes? Uma grande quantidade de resistência à mudança. O que, que as pessoas não querem mudar, sabe assim? Não querem mudar dentro dos próprios espaços aqui. Várias recomendações, e não. O que cria mais resistência? Então, quando a gente trabalha, quando eu faço esse trabalho para os ambientes, não exige mudança das pessoas, é um trabalho espiritual, né, desses seres, é um trabalho muito profundo. Então a mudança, a cura, ela acontece. E não exige nenhuma mudança da pessoa. Exige mais mudança se for um trabalho, porque esse trabalho também, como eu falei no início, pode ser feito para o ambiente ou para a pessoa. Né? Às vezes a pessoa realmente ela está com uma questão que ela precisa passar pela mesa radiônica multidimensional para a pessoa, que já é uma outra mesa, que vai trabalhar as questões específicas dela e não as questões do ambiente. E aí pode ser que tenha alguma mudança ali que ela não queira fazer. E aí ela está ali perdendo o tempo dela e gastando o dinheiro dela à toa. Né? E aí depois não vê o resultado e reclama. Então, às vezes, tem um dever de casa
que a pessoa precisa colocar em prática, né? Então, o trabalho é a minha parte que me cabe, e às vezes nesse trabalho vem algum dever de casa para que a pessoa faça, algum ajuste que é necessário, né? Para que a cura realmente aconteça. Uhum. É possível uma casa estar assim energeticamente perfeita e ainda assim a pessoa não prosperar? Sim, porque a pessoa ela pode vir de padrões, de crenças. A gente é programado desde criança por pai, mãe, escola, né? Dinheiro é difícil de ganhar, dinheiro não dá em árvore, dinheiro é sujo. É tanta programação. E isso está a nível inconsciente. A pessoa não tem consciência. Então, se você chega para ela e fala que ela tem programação de que dinheiro não é bom, ela vai ficar chateada com você. Ela fala assim: claro que não, eu adoro dinheiro, eu quero ganhar dinheiro. Mas é inconsciente. E quando é inconsciência, ela não tem consciência. Então, só um processo realmente terapêutico profundo para poder fazer essas reprogramações mentais. Na ativação 5D, todas as programações negativas que estão te atrapalhando energeticamente, estão atrapalhando a sua vida de alguma forma, é feito através dos estelares essa reprogramação. É como se pegasse o sistema antigo, vamos tirar esse sistema que está muito cheio de vírus e vamos botar aqui para rodar um sistema novinho. Aí sim a gente consegue fazer essa mudança. Uhum. Por falar em mentalidade, comportamento, sintonias e crenças mais possibilitadoras e prósperas, eu quero indicar para vocês um grupo de estudos e práticas espirituais que deu origem a esse programa. Está aqui no programa Consciência Próspera. Tem um grupo de estudos e práticas espirituais Consciência Próspera, de 2008. 2 anos depois é que surgiu esse programa. Esse programa, então, tem 16 anos. Fizemos aniversário no mês dia 9 de março de 2026. E se você quiser saber como é que funciona esse grupo de estudos e práticas espirituais Consciência Próspera, que trabalha as questões também de crenças limitantes, entre em contato aqui nesse número que está aparecendo aqui embaixo, o WhatsApp. Por que eu estou convidando vocês agora e não anteriormente? A gente quase nunca falou aqui no programa, porque antes ele era presencial, e a novidade é que faz 2 meses que ele está sendo no formato online. Estou começando agora no formato online, e as pessoas estão gostando bastante. Nesse formato online vocês podem aprofundar esses conhecimentos. Então é 11, que é São Paulo, o WhatsApp, mas agora ele é para o mundo, né? O GEP, o Grupo de Estudos e Práticas Espirituais Consciência Próspera, 98880-1545. Então é 11 98880-1545. Reuniões ao vivo toda segunda-feira, das 20 às 21h30. É bem interessante, porque trabalha esses aspectos que a Adriana acabou de falar, que é essa mudança da mentalidade, sair das crenças de escassez, sair das limitações e ir para uma mentalidade mais abrangente, mais próspera. E aqui também está o contato da Adriana Leal. Adriana Leal 06. Por que é o 06, Adriana Leal? E também tem aqui o Flow Spray Vibracional, que a Bi também trouxe aqui para a gente mostrar. Por que 06? É numerologia. 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 Então, meu Instagram é @adrianaleal06. Vou dar alguns recadinhos. Vou te trazer aqui um presentinho que eu trouxe para você, que é da Flow Spray Vibracional. É a minha marca de sprays vibracionais de ambientes, que é feita por mim. Não é algo que eu delego para outra pessoa, porque tem toda uma alquimia. Olha só que eu ganhei. Prosperar. Tinha que ser, né? Acabamos de falar. Que legal. Eu vou colocar aqui para você sentir. Então, ele trabalha a energia dos ambientes e das pessoas, né? Então, ele tem... Esse aqui eu tenho um cheirinho mais quente, de especiarias, cravo, canela, pimenta rosa e gengibre. Ele tem os cristais de prosperidade, citrino e olho de tigre, e a alquimia quântica, reiki, mandalas quânticas, frequências hertz, geometria sagrada, todos eles para ativar prosperidade e abundância em todos os níveis, em todos os setores, para você colocar aqui para trazer bastante prosperidade para você, para o seu trabalho, para a sua vida. E posso dar os recadinhos finais? Sim. Ainda não é final não, porque ainda tem mais perguntas. Tá bom. Mas se você quiser falar alguma outra coisa, tá passando aqui o seu contato, que é os dois, que é a Adriana Leal 06 e também o Flow Spray
vibracional. Mas ainda tem Isso. mais perguntas, ainda tem mais alguns minutos. A gente vai ficar mais uns 15 minutos, mais ou menos, ou 10 minutos. Ótimo. Então, se você quiser, eu deixo os recadinhos para o final. Tá, ok. Então vamos lá para mais partilhas, porque eu falei para vocês que ela ia passar para a gente uma receitinha de limpeza energética. Ela fez uma de proteção com os 4 copos, espadas de Ogum, essas conexões todas. Mas lá no início a gente falou que você ia trazer uma receita de limpeza energética para ambientes. Então, qual vai ser a receitinha que você vai compartilhar com as pessoas que nos acompanham? Tá, o que eu gosto... Além de adquirir um produto já da Flow, que tem de limpeza de ambiente também, não? Tá para sair. Tá A fórmula tá na minha cabeça. É porque eu tenho 4 versões. Esse seria o 5º, que já espiritual, é tudo canalizado. Já me mandaram tudo pronto. Eu só preciso colocar em prática. Passa a receitinha então para vocês. Mas o que eu falo, né? Primeiro a gente limpa a energia do ambiente, depois a gente preenche. A gente não limpa e deixa vazia. Depois que a gente fizer esse processinho de limpeza que eu vou ensinar agora, a gente coloca o spray para preencher com a frequência que você quer. Então, para limpar, eu gosto muito do Divino, que é um mix de ervas mesmo fortes para limpeza energética. É fácil de acender, de pegar a brasa, você compra em Mercado Livre, qualquer casa de produtos religiosos, é fácil de encontrar. A sálvia branca eu também gosto muito, né? Os índios utilizam muito nos rituais deles, isso ajuda também bastante para essa limpeza energética. E uma coisa que eu gosto muito, depois de fazer essa defumação, sempre de dentro para fora, com portas e janelas abertas, como se a gente estivesse varrendo as energias negativas para fora do ambiente. Depois que faz essa limpeza energética, aí você vem preenchendo com frequências. Então, a gente tem aí 4 versões, né? Esse para prosperidade, tem o wellness, a gente tá, né? O wellness, então o wellness é para saúde e bem-estar, então traz frequências, todo esse blend para trazer saúde e bem-estar. Tem o mar, que vem com a frequência dos cetáceos, dos sirianos, que é para conexão espiritual, expansão de consciência, e tem o Kundalini, que é para ajudar a despertar essa energia Kundalini. Então são cada um com a sua intenção. Depois que a gente preenche, fez a limpeza e preencheu, eu gosto muito de usar um símbolo também de proteção, um gráfico radiônico, que é o tetragramaton. Ele é um símbolo, é uma estrela de 5 pontas. Cada ponta dessa estrela foi a primeira magia estelar que chegou no nosso planeta. Cada ponta significa uma linhagem estelar. Então, os arcturianos, os pleiadianos, os sirianos, os alfa centauros e os reptilianos da luz. Então, ele é um símbolo de proteção muito potente. Para a gente colocar assim no meio do ambiente. Você pode colocar apoiado numa estante, você pode colar ele na parede. Quando consciências inferiores chegam no ambiente e vê aquele símbolo, eles saem, né? Porque eles sabem o que está ali por trás daquele símbolo. Então, eu gosto também de finalizar esse trabalho tendo esse símbolo presente no ambiente, para sustentar esse trabalho de limpeza. Como alinhar o propósito de vida com o espaço físico ou com o ambiente? O propósito de vida com o ambiente, bom, aí depende, né? Se o propósito de vida da pessoa é médica, a gente tem que desenvolver um projeto, e aí eu tenho um olhar diferenciado, né? Não um consultório convencional, mas que elementos eu posso trazer para esse consultório para que as pessoas, ao entrar nesse consultório, elas possam sentir acolhidas, saúde, bem-estar. Isso funciona muito para dentista, né? Quem não tem medo de dentista, né? Então, um espaço, uma vez eu fiz uma clínica, fiz umas 3 vezes já a clínica para odontologia, onde na recepção era o local onde a gente mais teve esse cuidado para a pessoa, enquanto está esperando ali para entrar, ela relaxar e ficar bem. E toda aquela ansiedade que gera antes de você ir no dentista, né? Então, isso dentro da neurociência aplicada na arquitetura, a gente consegue estar utilizando essas ferramentas. Então, depende de qual é a função da pessoa, com o que ela trabalha, e a gente vai desenvolver um projeto para potencializar a intenção que ela quer levar para o cliente dela dentro daquele espaço. Então, é possível alinhar sim. E se a pessoa está algum tempo naquela casa, não consegue vender, o que ela pode fazer que ela quer vender aquele imóvel? Pode ser que é o dela mesmo, pode ser que está alugado, ela quer que aquilo flua.
Sim, isso também então, essa mesa ela traz diversas qualquer coisa que possa estar acontecendo com o ambiente, a gente resolve na mesa. Já teve vários casos de pessoas que não conseguiam vender o imóvel, a gente fez o atendimento e a pessoa conseguiu vender. Às vezes tem coisas ali, você não sabe se foi de herança, e aí a pessoa que faleceu está apegada ao imóvel, não quer que venda. Não vai vender de jeito nenhum, né? Então tem que ter todo um trabalho de diálogo, de cura, para que aquela liberação se dê e aconteça. Então a gente não sabe o que está empacando a venda daquele imóvel. Então é possível a gente fazer para ajudar a vender. É possível a gente fazer uma análise, dentro da mesa, uma análise vibracional antes de comprar um imóvel. Então, assim, estou querendo me mudar, estou com 3 imóveis em vista, gostei de 3 e não sei qual escolher. Então tá, vamos fazer uma análise vibracional, vamos ver quais interferências negativas tem em cada um, o que tem de ponto positivo e negativo. Isso vai ajudar você a tomar uma decisão mais assertiva. Então, existem outras possibilidades que não apenas fazer limpeza e harmonização do ambiente. A gente consegue também com esse trabalho. Uhum. Maravilha, agora sim, nós estamos chegando aqui ao final dessa transmissão de hoje com a Adriana Leal, que você já sabe que é a Adriana Leal 06 e também Flow Spray Vibracional, que vocês podem acompanhar aqui na descrição também do vídeo, as redes sociais da nossa convidada. Se você chegou até aqui também e quer participar do Clube Consciência, está aqui na descrição o grupo do WhatsApp para receber os avisos dos próximos programas, as novidades todas. É a primeira que fica assim, sabe, das informações do Consciência, é nesse Clube Consciência do WhatsApp. É gratuito, você entra lá e acaba recebendo as informações e os conteúdos diretamente aí no seu celular, próximo programa, ou se vai ter transmissões ao vivo, como a gente fez aí no dia 9 de março de 2026 com a Monja Cohen, que foi a nossa primeira convidada, e comemorando os 16 anos, trouxemos ela novamente aqui ao vivo. Inscreva aí no Clube Consciência do WhatsApp para receber todos esses avisos. Quero agradecer mais uma vez aqui a Adriana pela disponibilidade de estar aqui. Quem indicou foi a Tati, então a Tati também um beijão para ela, de outras conexões. E vou pedir para você deixar os seus recadinhos e logo em seguida uma mensagem final, sim, antes de subir aqui a nossa vinheta, né? Sim. Então vamos lá. Então vamos lá, os recados finais. A Tati Pinheiro é organizadora e idealizadora do Congresso Metamorfose da Alma, o qual eu vou estar palestrando dia 23 e 24 de maio, aqui em São Paulo. Eu e mais 13 palestrantes maravilhosos. É um congresso num formato diferenciado, onde vão ter não apenas palestras, mas vivências, meditações, ativações. Então, 23 e 24 de maio, sábado e domingo, um final de semana. E no dia 25, no dia seguinte, eu vou estar fazendo uma ativação 5D aqui também. Então, você tem a possibilidade de vir para o congresso, de vir para a ativação ou de vir para ambos, né? E além desse de maio, que é aqui em São Paulo, a Tati também está organizando em outubro em Portugal. É um congresso internacional Metamorfose da Alma, que eu também vou estar palestrando lá dia 3 e 4 de outubro. Também é um final de semana, um sábado e domingo inteiro. No domingo, quando terminar o congresso, às 4 da tarde, eu também vou entrar com uma ativação 5D. Então, se você é de Portugal, da Europa, quiser vir nesse congresso, na ativação, ou quiser estar com a gente em ambos, também é possível. Peço que me chame no meu Instagram e eu passo todas as informações. A mensagem. Vamos lá. A nossa casa é a nossa extensão. Nós somos extensão da nossa casa, a nossa casa é extensão de nós. A gente tem que ter a consciência que se sua vida empacou em alguma área, se você já fez de tudo e nada está dando resultado e nada está dando certo, muito provavelmente a sua casa pode estar drenando a sua energia e você não está nem sabendo disso. Muitas das vezes pode ser a sua casa interferindo, travando de alguma forma. Então, é um momento, já tentou de tudo, não deu certo, é o momento da gente olhar para casa e você vai ver que a coisa vai tirar aquele bloqueio, né? E a coisa vai fluir.